A Carla Zambelli renunciou ao mandato dela, né? Então vamos lembrar, a Carla Zambelli ela foi acusada de uma série de crimes aqui no Brasil, claramente perseguição política. Ela foi acusada de, junto com aquele hacker, o Delgatti, não sei das contas, de ter invadido o sistema do CNJ e mais um monte de coisa. Ela conseguiu ir para a Itália, conseguiu se refugiar na Itália e lá ela está enfrentando um processo de extradição. A gente não sabe qual vai ser o resultado desse processo de extradição, como eu expliquei para vocês, existe um monte de coisas envolvidas nisso daí. Certamente há uma pressão muito grande do governo brasileiro para que o governo italiano conceda essa extradição da Carla Zambelli. No entanto, eu acho que não tem nada certo nesse aspecto. Mas uma outra coisa independente é a questão do mandato dela na Câmara dos Deputados aqui no Brasil, né? O Alexandre de Moraes tinha já em julho determinado a perda do mandato dela. Só que pela Constituição brasileira, quem determina a perda do mandato é a Câmara. E como eu já expliquei para vocês em outros vídeos, há um motivo para isso ser assim. O motivo é exatamente a ditadura de 64. Na época da ditadura, havia várias decisões judiciais cassando mandatos de parlamentares e a Câmara quis reservar para si dizer, olha só, não adianta. Se algum juiz disser que o parlamentar cometeu um crime, não perde o mandato a menos que a Câmara concorde. É uma maneira de preservar o direito político do deputado, mesmo com eventuais tentativas de criminalização em ditaduras, né? Ditadores tentando forçar, jogar contra os deputados, né? Então é exatamente para essa situação da Zambelli que existe essa coisa. E o que aconteceu na semana passada? A Câmara dos Deputados negou a cassação da Zambelli. O Alexandre de Moraes, em seguida, determinou uma ordem. Cara, o Alexandre de Moraes está desesperado. Ele está, assim, totalmente fora do controle. Não, porque tem que ter a cassação que não interessa. Ele fica chateado porque a canetinha dele não está servindo mais, não está funcionando mais, né? Ele escreve as coisas e não funciona mais as coisas que ele escreve. Mas ele determinou que a Carla Zambelli tinha que perder o mandato. Aí agora, qual não foi nossa surpresa? Estava esse impasse, porque ele determinou que a Câmara cassasse a Zambelli de qualquer jeito. Não sabemos que tipo de conversa que teve entre ele e o Alexandre de Moraes, se teve alguma conversa com a Carla Zambelli, alguma coisa referente a ela também. Não sabemos em que pé ficou a coisa, mas o fato é que ela hoje renunciou ao mandato. É um direito dela, ela é a titular do mandato e ela renunciou ao mandato dela na Câmara dos Deputados. Isso resolveu o problema do Mota e o problema do Alexandre de Moraes. Nenhum dos dois ficou feio nessa história, né? Porque do jeito que estava, um dos dois ia ter que abaixar a cueca e deixar o outro comer o cu, né? Ou o Mota ficava de quatro e deixava o Alexandre de Moraes comer o cu dele, o que é mais provável, ou então o Mota... não ia acontecer isso. O Mota não tem coragem de fazer isso, mas enfim, o Mota não tem testosterona suficiente para fazer alguma coisa com o Alexandre de Moraes. Mas enfim, vocês entenderam a história, né? Então a Carla Zambelli renunciando resolveu o problema de todo mundo. Vamos entender esse caso aqui. Por que ela fez isso? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Carmen Lúcia Só Pra Tiraninhos, Sigilman da Bahia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Diz o Sostene Cavalcante que a Zambelli renunciou para preservar os direitos políticos. Eu diria o seguinte, que na verdade ela renunciou para tentar preservar os direitos políticos, porque não está claro do ponto de vista jurídico se ela preserva ou não os direitos jurídicos, né? Então, lembrando, como ela foi condenada por um crime pelo STF, pela lei da ficha limpa, ela seria proibida de se candidatar pela duração da pena mais 8 anos. Esse é o processo da lei da ficha limpa, né? E o Alexandre de Moraes ainda determinou a perda do mandato dela e a inelegibilidade por 8 anos. Então, ou seja, essa inelegibilidade não quer dizer nada, porque a inelegibilidade da condenação dela é maior, né? Agora, a questão toda é essa. Ela pode agora tentar brigar para quando resolver esse negócio, quando anularem a pena dela, para ela ter a possibilidade de se eleger novamente. Ela pode se eleger novamente se ela conseguir anular essa condenação, né? Eu não sei qual que é o processo dela, mas a minha visão é que o que parece que está acontecendo é que o pessoal já está dando como certo que vai haver anulação nesse processo todo. Eu não tenho dúvida nenhuma que isso, o pessoal já está se preparando para isso. Vocês lembram em 2021, quando começou a movimentação no STF com questionamentos
sobre a anulação do processo do Lula, eu cantei a pedra. Eu falei, olha só, naquela época eu falei, eles estão preparando para anular todo o processo do Lula. Eles não querem só inocentar o Lula. O STF poderia ter votado para inocentar o Lula. Só que se ele inocenta o Lula, o que ia acontecer? Pela lei da ficha limpa, como ele teve condenação antes, ele estava inelegível do mesmo jeito. Ele não iria para a cadeia mais, ele sairia da cadeia, mas não poderia se eleger. Só que o TSE queria mais do que isso. Eles sabiam, eles fizeram pesquisas e sabiam que o Lula era o único que conseguia tirar o Bolsonaro na eleição de 2022. E com esforço, ainda ia ser difícil de conseguir, mas conseguia tirar. Então eles deram um jeito de descondenar o condenado, anular toda a belíssima Operação Lava Jato, que realmente machucou esses corruptos no Brasil. E de fato, eu falei isso no canal na época, e de fato foi o que aconteceu, né? Eles fizeram de tudo, acabaram anulando o processo do Lula, e ele foi candidato, e ele tirou o Bolsonaro em 2022, infelizmente. Eu achei que não conseguia tirar, tá? Eu achei que não ia conseguir tirar, mas enfim, conseguiu e tirou. Da mesma forma, o que eu estou vendo acontecer aqui sugere muito que o pessoal já está se preparando para a reversão dessa coisa toda. Por que eu digo isso? Primeiro, pela preocupação enorme do STF já em tentar resguardar os próprios ministros, né? O Gilmar Mendes, a gente já fez um vídeo hoje falando sobre blindagem, ele está tentando, não, porque tem que julgamento de ministro do STF só na Corte Superior mesmo, e não sei o que lá. Já tentou barrar o impeachment, ou seja, esse pessoal já está na defensiva. Eles já viram que perderam. De novo, qual foi o grande erro de julgamento deles? Eles acharam que o bolsonarismo era um movimento, não, é um acidente de percurso, é um disparo em massa de WhatsApp. O pessoal fez um disparo em massa de WhatsApp e convenceu os brasileiros a irem para a direita e coisa e tal, o que é falso, evidentemente, né? O movimento é muito mais consistente, muito mais orgânico. Tentaram de tudo para matar o bolsonarismo e chegaram à conclusão de que agora que prenderam o Bolsonaro supostamente por um, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, ninguém desistiu, não mudou nada, as pessoas continuam votando tal como votaram em 2022, continua um monte de gente votando no Bolsonaro, então eles perceberam que perderam essa parada. O que eu acho que está acontecendo aqui já é alguma coisa nesse sentido. A Carla Zambelli já está vendo que o caminho está aberto para anular essa coisa toda. Isso quer dizer que ela vai, que 100% de chance de ser anulado? Não, não estou dizendo isso. Né? Certeza ninguém tem, meu amigo. Certeza, se tivesse bola de cristal aqui, eu tava rico, não tava aqui gravando vídeo domingo à noite, né? Tava numa ilha em Miami curtindo minha fortuna em dinheiro. Ninguém tem bola de cristal. Mas o fato é que tudo leva a crer isso daí. O medo do pessoal do STF, a volta do Trump, nada me tira da cabeça de que o Trump, essa volta do Trump com a Magnitsky é porque teve alguma coisa, teve algum recado por trás. E o acordo foi feito, alguma coisa foi feita. O que vai ser feito, o que aconteceu, a gente não sabe. Vamos ver nos próximos meses, aí, nos próximos anos, né? O fato é que a própria Zambelli renunciou para preservar os direitos políticos, segundo o líder do PL, né? E, de novo, isso não é certo, porque quando o Alexandre de Moraes determinou a prisão dela, já perde os direitos políticos pela lei da ficha limpa, né? Mas ela está já com alguma ideia além disso. Então, como ela renunciou, ela não foi cassada, ela não tem o problema da inelegibilidade pela Câmara. Persiste a inelegibilidade pela ficha limpa, mas se ela tem a expectativa de anular isso também, você vai ter o problema, aí você vai ter a solução dessa história, né? Aqui, ó, Mota se sentiu aliviado, diz defesa de Zambelli sobre a renúncia. É lógico que isso não foi uma surpresa, isso foi alguma coisa combinada entre o Mota, a Zambelli, e talvez entre o Alexandre de Moraes também, não sei, né? Porque ficou uma situação muito complicada. O Alexandre de Moraes querendo caçar ela a qualquer custo, e o Hugo Mota, se cedesse para o Alexandre de Moraes, ficaria uma coisa muito feia. Seria simplesmente a subjugação completa do Congresso para o STF. O próprio Mota já tinha dado uma declaração falando que não quer entrar em atrito com o STF, não sei o que lá, mas até aqui não tinha obedecido a ordem do STF de caçar a Zambelli. Com ela renunciando, a coisa se resolve, né? A grande dúvida que fica é, e aí? E o Eduardo Bolsonaro? E o Ramagem? Como é que fica nessa situação, né? É preciso lembrar que os casos não são 100% iguais, tá? O Eduardo Bolsonaro e o Ramagem ainda são... Desculpa, o Eduardo Bolsonaro ainda é acusado de um crime. Não foi condenado ainda. O Ramagem já tem condenação também. Ele está no mesmo núcleo 1 que estava o Bolsonaro lá.
Todo mundo sabe que é injusta essa condenação, todo mundo sabe que é uma condenação, uma perseguição pura, mas a verdade é que do ponto de vista processual ele já foi condenado. O Eduardo Bolsonaro não. O Eduardo Bolsonaro, por hora, ele é investigado pela suposta prática de reclamar num governo estrangeiro de perseguição, e o fato dele estar sendo perseguido só mostra que ele estava certo, realmente está havendo violações de direitos humanos no Brasil, está havendo problemas aqui no Brasil, só deixa claro esse tipo de coisa. Mas enfim, essa é a situação. Não sabemos como é que vai ficar a Zambelli, não sabemos como vai ficar o Ramagem e o Eduardo Bolsonaro. Em tese, a votação da cassação deles deveria acontecer nesta semana que vem agora lá na Câmara, né? Vamos ver o que vai acontecer lá na Câmara, se vai ter essa votação ou não, como que vai ser essa votação. Mas a grande dúvida é, será que o caso da Zambelli foi um caso isolado? Será que eles vão tentar a mesma coisa? Porque, lembra, eu mencionei para vocês que havia um problema com a Zambelli continuar no cargo, né? Porque o fato é que ela continuando no cargo, ela não vota, ela não pode votar, porque ela está lá na Itália. Então é um voto a menos que a direita tem no Congresso. E tudo bem, um voto não faz diferença, mas se você parar para pensar, já tem o voto da Zambelli, já tem o voto do Eduardo Bolsonaro, já tem o voto do Ramagem. E, de novo, eu não acho justo tirar o mandato dessas pessoas, eles não merecem, estão sendo perseguidos. Mas, do ponto de vista prático, a direita precisa de votos na Câmara, então é uma coisa preocupante o fato deles continuarem deputados, sendo que eles não podem votar. Talvez tenha sido esse conjunto de elementos que levou a Zambelli a pedir a renúncia. Ela pedindo a renúncia assume o senhor Adilson Barroso, que é um suplente que deve assumir no lugar dela. Ele é do PL também, então, em princípio, deve ser alinhado ao partido, né? Ele é natural de Minas Gerais, ele é afiliado ao PL. Barroso é o primeiro suplente do Estado por ter conseguido mais de 62 mil votos. Ele se apresenta como bolsonarista de direita, conservador, patriota, amigo do Bolsonaro, da Michele Bolsonaro e coisa e tal. Ele já exerceu o mandato na vaga do Guilherme Derrit entre 2023 e 2025. Derrit havia se licenciado para assumir a Secretaria de Segurança de São Paulo, mas retornou ao cargo no fim de novembro. Então o Barroso agora retorna ao cargo de deputado com a suplência da Zambelli, né? Então, ou seja, é uma pessoa que é do lado correto, imagina-se que vai votar do lado certo nisso daí. Então esse é um ponto nessa história, né? É uma coisa positiva dessa renúncia da Zambelli. O Eduardo Bolsonaro e o Ramagem vão fazer algo similar? É difícil de saber, não dá para saber mesmo, né? Vamos aguardar para ver o que acontece. Primeiro, como é que vai ser a votação na Câmara essa semana, e segundo, como é que vai ser a reação deles depois disso, né? Agora, que essa história toda tem um cheiro de acordão enorme, tem. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.